paz e a graça daquele que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Desde já peço que dê aquela força para o nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, para que o propósito do canal Bíblia e Teologia se cumpra, que é proclamar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aqueles que necessitam da graça de Deus. Mas a minha oração é que a palavra de Deus venha encontrar guarita, morada no seu coração e produza verdadeiros frutos que glorifiquem o nome do nosso Deus. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje. E o texto que eu quero compartilhar com vocês neste dia se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que estava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. A história desse homem é uma história de uma vida sofrida, uma vida de humilhação. Claro, isso se deve pela sua condição física, mas também sua situação econômica. A gente viu, descrito no livro de Atos, que ele era um homem coxo desde o ventre de sua mãe. E ele era pobre. Aquele homem dependia da boa-fé e da compaixão de outras pessoas que dia por dia levavam aquele homem para a porta do templo. Essa porta, chamada Formosa, era o local onde muitos pedintes, muitos mendigos, muitos enfermos pediam esmolas. Era um lugar estratégico para pedir esmolas para aquelas pessoas que entravam no templo para adorar a Deus, sacrificar a Deus. No entanto, esse homem que dia por dia era levado ao templo, quem sabe nunca entrou no templo. Eles colocavam ele na porta do templo, mas não com o objetivo de adorar a Deus, de prestar culto a Deus, ou de pedir mesmo a cura para Deus. O único objetivo daquele homem, dia por dia, era pedir esmolas. Mas neste dia seria diferente. Esse dia, com certeza, Deus tinha marcado o dia do milagre na vida deste homem. Naquele dia, dois homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, homens de oração, Pedro e João, ao entrar na porta, aquele homem pediu esmolas para Pedro e João. Diferentemente de outros dias, aqueles homens tinham algo para oferecer àquele mendigo. Não era esmolas. Era algo da parte de Deus. Pedro, tomando a palavra, olha para aquele homem e diz: olhe para nós. Olhe para nós. E aquele homem, olhando para Pedro e para João, esperando receber uma esmola, algo que pudesse aliviar o seu sofrimento, a sua dor, ele tem uma resposta totalmente diferente daquilo que ele esperava. Ele queria prata, ele queria ouro. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas ele tinha algo muito melhor, acima de qualquer valor de tesouros dessa terra. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quem sabe aquele homem nunca esperava receber tamanha bênção. Ele não recebeu nem prata nem ouro, ele recebeu o levanta
e anda pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem pensava que a maior necessidade dele era prata e ouro, mas somente Deus sabia a maior necessidade daquele homem. A necessidade daquele homem não era somente ser curado dos seus pés, a necessidade daquele homem era ter a sua alma curada. Sim, amados, a alma daquele homem. Aquele homem que dia por dia era colocado na porta do templo sem conhecer a Deus, sem adorar a Deus. Estava tão perto do local de culto a Deus, mas também tão longe da presença de Deus. A história desse homem é a ilustração de todo homem, de toda mulher que vem a este mundo. A Bíblia nos diz que nós nascemos em pecado. A Bíblia nos ilustra várias vezes em que situação o homem se encontra. A Bíblia diz que o homem está morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. A Bíblia também nos diz que o homem é surdo espiritualmente para as coisas de Deus. O homem é cego para a glória de Deus. O homem está longe de Deus. Lá em João capítulo 6, Jesus diz assim mesmo que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outras palavras, o homem não tem poder em si, a capacidade em si, moral e espiritual, de ir até Cristo. Ele necessita que o próprio Deus o conduza até Cristo. Por quê? Por causa da sua impotência espiritual e moral. O homem aqui ilustrado, eu posso dizer que todos nós, estamos em uma situação de sermos aleijados, de sermos coxos espiritualmente, pela incapacidade de andarmos em direção a Deus, de andarmos em conformidade com a palavra de Deus. Esse homem aqui precisava do milagre. O homem sem Deus, ele precisa de um milagre. Quem sabe muitos que estão me ouvindo hoje, tem prata e tem ouro, tem um carro do ano na garagem, tem um bom salário, mas em compensação, espiritualmente, ele é um cego, ele é um surdo, ele é um coxo, ele é desprovido da verdadeira riqueza que esse aleijado recebeu, que é Cristo. Porque a cura não foi somente do corpo, mas foi da alma. Aquele homem que passou toda a sua vida na porta do templo, depois que ele recebe a cura não somente do corpo físico, mas de sua alma, aquele homem se levanta, aquele homem pula, aquele homem louva a Deus, aquele homem entra no templo de Deus. Ilustrando também, aquele homem também era pobre, assim também como nós. Nós, por causa dos nossos pecados, estamos numa grande dívida para com Deus. E não há nada em nós que pudéssemos pagar essa dívida. Somente Cristo, com seu sangue na cruz, pode pagar a dívida. Certa vez eu ministrei aqui que através da pobreza de Cristo, ele sendo rico se fez pobre, para que nós, pobres, pela sua pobreza nos tornássemos ricos. A pessoa ela só se torna rica diante de Deus quando Cristo faz parte da sua vida. É pela pobreza e pela humilhação de Cristo, como eu falei anteriormente, que nós nos tornamos ricos. Por quê? Porque Ele paga a nossa dívida. Ele pagou a dívida de todo aquele que crê nele. Esse homem que era pobre, esse homem que necessitava de outros para sobreviver, agora ele não precisa mais que outros o levem na porta do templo. Ele mesmo, com seus pés, pode caminhar. Esse homem que dependia dos outros para estar na porta agora, depende somente de Deus. Esse homem que antes só ficava na porta, agora ele entra. Não entra normalmente, ele entra pulando, ele entra louvando. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. Cristo curou a sua alma. Cristo concedeu salvação à sua alma. Cristo restaurou o seu corpo físico, mas também restaurou a sua alma. Aquele homem que antes dependia de outros, aquele homem que pensava, imaginava e tinha em si o pensamento de que somente as esmolas eram necessárias para a sua vida, agora encontra o verdadeiro tesouro, Cristo, o Senhor. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, parte B, e o versículo 3 diz assim: Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Veja, o primeiro passo para o milagre da alma, para a cura da alma, é reconhecer a sua pobreza moral e espiritual. É reconhecer que você não tem nada para colaborar para a sua salvação. Somente Cristo. Cristo é a fonte da salvação. Cristo é a fonte do perdão. O segundo passo é se arrepender dos seus pecados. É uma mudança de vida. Veja esse homem. Ele ouviu da parte de Pedro a palavra de fé. A palavra que mostra que somente através de Cristo o homem pode receber a cura física e a cura espiritual principalmente. É Cristo o verdadeiro tesouro que o homem necessita e precisa. Veja, aquele homem que entra no templo, agora ele tem a capacidade não somente de caminhar com seus próprios pés, mas Deus concedeu a graça daquele homem caminhar em direção a Deus, adentrar a presença de Deus por meio de Cristo. Eu não sei como se encontra o estado da sua alma. Quem sabe você tem uma religião, você tem uma carteirinha de membro, você vai à igreja aos domingos, quem sabe alguns dias da semana. Todavia, isso não ilustra, isso não confirma que você realmente conhece a Deus, que você realmente é filho de Deus, que realmente você está bem espiritualmente. Esse homem constantemente estava na porta do templo. Quem sabe ouvia falar das belezas, das coisas de Deus. Ele conhecia a história do Deus de Israel. Mas mesmo assim a sua alma estava enferma. Ele não conhecia Deus. Muitos hoje são ricos. Muitos hoje têm a prata e têm o ouro. Mas não têm o levanta e o anda. Muitos hoje estão bem fisicamente, mas suas almas estão coxas. Suas almas estão enfermas, eles estão longe de Deus, eles não podem, não querem caminhar em conformidade com a palavra de Deus. Eles dizem que creem em Deus, eles dizem que creem em Cristo. O seu estilo de vida e suas práticas testificam totalmente ao contrário. Eu não sei se você se encontra nesse estado, mas a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ao ouvir a palavra de fé de Pedro e João, creu naquela declaração de fé de Pedro, e seus pés se firmaram, e ele se levantou, e ele louvou a Deus, porque ele creu. Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, a sua vida deve ser vivida em compatibilidade com aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo deve ser o seu maior tesouro. Cristo deve ser a sua maior riqueza. Cristo deve ser tudo em todos os teus pensamentos e anseios. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a graça de Cristo se manifeste na sua vida, trazendo cura, não somente, quem sabe, para o teu corpo físico, mas acima de tudo, na tua parte espiritual, a cura na tua alma, porque essa é a maior necessidade do homem. Muitos pensam que a sua maior necessidade é prata, é ouro, que a sua maior necessidade é um emprego, que a sua maior necessidade é uma casa, um esposo ou uma esposa, filhos, ou independentemente de qualquer coisa. Mas a maior necessidade de um homem enfermo na sua alma é a cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Temos que ter uma coisa em mente, que a cura não é um fim em si mesmo, que a cura física daquele homem foi um meio para alcançar um fim. E qual era o fim? A pregação do Evangelho. A multidão, vendo aquele homem que dia por dia era colocado coxo para pedir esmolas, adentrando no templo, louvando a Deus, causou espanto. E naquele momento Pedro pregou o Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo, falando de um milagre físico, mas usando esse milagre para falar que somente Jesus Cristo é a cura para a alma enferma, para a alma debilitada, para a alma incapacitada de ir até Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, a fonte de toda sabedoria e de toda riqueza de Deus. Que Deus te abençoe e que Ele te dê um dia abençoado. Amém. E obrigado por estar conosco até o final. E não se esqueça de acionar o sininho para que quando formos postar outros vídeos você seja acionado. Amém.